Tragédia familiar. Um grave acidente deixa 6 pessoas da mesma família mortas na rodovia BR-251, no norte de Minas Gerais. Alerta vermelho. Segunda onda de calor do outono faz temperaturas subirem até 5 graus acima da média no Brasil, enquanto motoristas enfrentam neblina e trânsito intenso na volta do feriado em São Paulo. Lutador de jiu-jitsu é preso após espancar a esposa e ferir a própria filha, bebê de 6 meses. Crise e escuridão. Cuba enfrenta apagões de até 20 horas e falta de comida em meio aos impactos devastadores do bloqueio estadunidense. E no Oriente Médio sobe a tensão entre Irã e Estados Unidos no Estreito de Hormuz. No esporte, Palmeiras segue líder no Brasileirão após rodada de homenagens e viradas. E o Corinthians projeta uma economia milionária com a chegada da comissão técnica de Fernando Diniz. A celebração da nossa cultura, a emoção toma conta de São Paulo na 36ª edição do Prêmio Shell de Teatro. A grande homenageada da noite foi a atriz Zezé Mota, aplaudida de pé pelos seus quase 60 anos de carreira e seu trabalho no Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. TVT News começa agora. Este é o TVT News, segunda edição, ao vivo dos nossos estúdios na Avenida Paulista. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, a TVT, a TV dos Trabalhadores, traz uma cobertura completa, sempre da perspectiva da classe trabalhadora, ou seja, o seu interesse. Aqui está o jornalismo que faz a diferença com análise e entrevistas exclusivas. A TVT agora é nacional. Sintonize pela Parabólica Digital no canal 555, no 44.1 em São Paulo ou pelas nossas emissoras parceiras no ABC Paulista, Bahia e sul do país. Já somos mais de 1 milhão no YouTube. Então deixe seu comentário e participe com a gente lá e nas nossas redes sociais. Lembrando que a informação aqui começa cedo, bem cedinho, 10h30 da manhã, tem o TVT News, primeira edição com a Thalita Galli, e às 2 da tarde você fica com Sem Censura, com a Cissa Guimarães. Fique ligado também nos nossos destaques de terça, às 9 da noite, tem Conversa Sem Curva. Quinta, Juca Kfouri Entrevista. Sexta-feira tem o Samba na Gamboa. E no sábado, o melhor do cinema nacional no Cine TVT. Acesse tvtnews.com.br e confira a programação completa. O Brasil do Futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe. 16h04. O calendário oficial brasileiro dedica o dia de hoje para que cada cidadão e cidadã relembre que a luta por sua autonomia e contra a opressão estrangeira está no DNA dessa nação. E é evidente que essa luta precisa ser renovada constantemente. A expulsão de um delegado da Polícia Federal pelo governo de Donald Trump, após a sua contribuição na investigação que prendeu o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramage, não é apenas uma afronta institucional, é um ataque à cooperação entre os países e a nossa soberania. O presidente Lula, com a altivez de líder que lhe é característica, já sinalizou que a resposta será à altura. O princípio da reciprocidade não é apenas uma regra diplomática, é um ato de dignidade. Não é a primeira vez que Lula precisa ensinar aos Estados Unidos que o Brasil exige respeito. Nos anos 2000, quando o governo estadunidense de Bush tentou estigmatizar o povo brasileiro, o presidente Lula determinou o mesmo rigor para os cidadãos de lá que buscavam entrar aqui. A mensagem era clara e segue atual. Nas relações entre nações, a amizade se constrói com igualdade,
não submissão. Assim como os inconfidentes desafiaram a coroa portuguesa em busca de liberdade, o Brasil de hoje se levanta contra o tratamento desigual e o pretensioso imperialismo de Trump. Não aceitaremos retaliações por cumprirmos nosso dever de investigar crimes contra a nossa democracia. A reciprocidade é a nossa defesa contra o desprezo. Sobre essa postura firme e soberana de Lula, nós vamos falar muito mais no programa, no Jornal de hoje. Mas agora nós queremos a sua opinião. Por que a adoção da lei de reciprocidade pelo governo brasileiro é mais importante? Opção A, defesa da dignidade. Mostra aos Estados Unidos que o Brasil não é submisso e exige respeito às suas instituições. Opção B, proteção da democracia. Evita que potências estrangeiras interfiram em investigações da PF sobre tramas golpistas. Ou, opção C, igualdade diplomática. Reafirma que o Brasil é uma nação soberana e que relações internacionais exigem equilíbrio. Vote na nossa enquete. Você que está pelo YouTube já sabe, é só ir ali na caixinha de comentários que você vai achar a nossa enquete. Quem está pela televisão é muito simples, você pode mirar a câmera do teu celular para esse QR Code que está aqui na tela, que você já vai cair direto no nosso canal do YouTube, que já tem 1 milhão de inscritos. Se inscreva lá, deixe seu comentário, vote e aproveite e dê também o seu like na transmissão que está rolando lá no YouTube. Você que está pela TV, pelo QR Code, você pode acessar ou digita lá, Rede TVT, no YouTube, que você vai achar o nosso canal. Combinado? Estou aguardando a mensagem de vocês. O governo brasileiro sinalizou que pode adotar medidas de retaliação após uma decisão polêmica de Washington. O presidente Lula afirmou que vai aplicar o princípio da reciprocidade aos Estados Unidos decidirem expulsar um delegado da Polícia Federal brasileira que atuava em território estadunidense. A declaração de Lula eleva a tensão diplomática entre os dois países. Na diplomacia, a reciprocidade significa que uma nação responde às ações de outra com medidas equivalentes. Ou seja, a fala do presidente indica que o Brasil pode retalhar a medida expulsando representantes estadunidenses que atuam em missões semelhantes aqui no país. O motivo exato que levou o governo estadunidense a ordenar a saída do delegado da Polícia Federal ainda não foi totalmente detalhado oficialmente. No entanto, a postura firme do Palácio do Planalto mostra que o Brasil não está disposto a aceitar as ações unilaterais sem uma resposta proporcional, reafirmando a soberania nacional nas relações externas. Especialistas avaliam que o episódio pode esfriar acordos de cooperação bilateral na área de segurança e inteligência, que dependem diretamente da confiança entre as instituições dos dois países. O Itamaraty acompanha o caso de perto e deve definir os próximos passos da resposta brasileira nos próximos dias. Já já o nosso colunista Arnóbio Rocha vai estar aqui com a gente para comentar essa notícia. Mas antes, vamos falar de mais uma tensão envolvendo os Estados Unidos. As tensões entre o governo estadunidense e o Irã chegaram a um novo patamar às vésperas do fim do cessar-fogo. O presidente Donald Trump usou as redes sociais para acusar o regime iraniano de violar a trégua em inúmeras ocasiões, citando ataques contra navios no Estreito de Hormuz. O Irã reagiu imediatamente. Um comandante militar afirmou que as forças do país estão prontas para dar uma resposta imediata e decisiva. Para o governo iraniano, a verdadeira violação do acordo é o bloqueio naval mantido pelos Estados Unidos. O cenário diplomático segue incerto. Uma delegação estadunidense de alto escalão está no Paquistão para tentar mediar o conflito, mas a TV estatal do Irã nega que o país tenha enviado qualquer representante para as conversas de paz. Bom,
A nossa arte da tela já diz tudo, né? Mais bravatas. E a gente sempre se pergunta, né? Quem é que vai parar esse sujeito? Ele se coloca como, né, o imperialista, o imperador do mundo, né? Cara que manda... Ele está falando que ele parou 9 guerras, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu, sinceramente, não esperava viver uma situação dessa já ao longo dos meus quase 60 anos. O mundo estava indo para uma direção cada vez mais civilizatória. Ah, socorro, gente, pelo amor de Deus. É um absurdo o que a gente está vivendo. Agora, vamos ver, né? O Lula trucou. Quero ver ele mandar 6 lá para o nosso querido presidente mandar um 12 na cara dele. Né? 9, 12, vai para cima. É isso que acontece. 16 horas e 11 minutos, eu queria comentários aqui na tela, por favor, porque aí se tiver perguntas para o nosso convidado, já vão mandando aqui também. Carlos Prati, boa tarde, Dom Ernesto, todas e todos da TVT, que em pleno feriado não param. Bom trabalho para vocês. Muitíssimo obrigado. Carlos Prati, querido, abraço, meu irmão. 16 horas e 12 minutos, vamos em frente. Boa tarde, família TVT. Dom Ernesto, presidente Lula faz nessa viagem acenos importantes ao mundo de paz, soberania, respeito aos povos e a mídia hereditária. Não emite uma nota sequer. Boa, né? Bem assinalado. Abraço para você. Vamos em frente, 16 horas e 12 minutos. Boa tarde, Dom. Fico pensando o que está por trás da soltura rápida de Ramage, diz a Gildinha. Gildinha, eu acho que essa questão a gente vai chegar a uma convergência rápida. Isso foi interferência do alto escalão do governo Trump, cutucada pelo Eduardo Bolsonaro. Esse tipo de coisa é óbvio que eles poderiam fazer e fariam, né, como fizeram. O Marco Rubio, quando a gente fala de alto escalão, é preciso lembrar que essa coisa de alto escalão dos Estados Unidos foi nivelado lá no esgoto. Marcos Rubio, aquele outro que é o secretário agora, que se diz secretário de guerra, né, que tem umas tatuagens meio nazistas no corpo. Não podemos falar alto escalão sem fazer esse destaque. É que o nível agora está lá embaixo, né? Mas, na verdade, o que aconteceu, viu, Gildinha? Na minha opinião, foi isso, né? Os caras foram lá e, olha, libera o cara e ponto final. Isso eles conseguem fazer, porque, na minha opinião, inclusive o ICE, essa política migratória, já perdeu toda a legalidade. Né? Lá está funcionando como uma Gestapo. Então, eles fazem o que o Trump mandar e ponto final. Não tem Constituição, não tem nada. Vamos em frente. Gildinha, um beijo grande para você. Obrigado, querida. Vamos lá, temos mais comentários. Dom estava agindo com diplomacia, com uma vizinha desrespeitosa. Hoje deu um chega. Será que não é o momento do Lula fazer o mesmo? Diz a Cassandra Engelbert. Olha, Cassandra, eu fico feliz que você deu um basta nessa relação tóxica com a vizinha, tá? Vizinho e vizinhas é um troço delicado, né? Eu fico feliz que você conseguiu dar um chega hoje, ponto final. Espero que esteja tudo tranquilo aí na tua vizinhança. Mas em relação aos Estados Unidos, é uma coisa, né, que talvez não, obviamente tem uma complexidade maior, né, porque envolve vários acordos, e quando você está tratando com um presidente de uma nação que é, né, uma potência bélica, econômica, cultural, né, você precisa ter jogo de cintura para não romper naquele ponto que não dá mais para reatar, né? Então, é uma loucura, porque é uma tarefa meio insana do presidente Lula e da diplomacia brasileira, porque para você dialogar com um cara que você nem sabe, né, qual é a lógica que ele está usando,
dar essas coisas aí. Vamos em frente, Cassandra, um beijo mais uma vez, parabéns aí por ter resolvido a questão com a vizinha. A pergunta é essa, alguém consegue parar esse biruta laranja? Diz a Márcia Sampaio. Eu acho de verdade que para o mundo seria melhor se o povo estadunidense brecasse o Donald Trump. Ou o ano que vem nas eleições, aliás, ele nem pode concorrer de novo, então que breque, né, o cara que ele for querer colocar lá, ou a tentativa de golpe que ele pode tentar também implementar lá nos Estados Unidos, como o outro biruliro daqui fez. Eu espero que dessa vez a justiça estadunidense, né, haja com rigor como a nossa aqui agiu. E aí sim a gente vai empurrar esse cara pro bueiro, lugar que ele nunca deveria ter saído. Obrigado, Márcia, querida. Vamos em... Ou um processo de impeachment, né? Porque segundo a oposição já tem, né, condições para isso. Dom, o Trump é quarta-feira, Pedro Nascimento. O Pedro acompanha a gente aqui mesmo, né? Eu uso esse termo aí desde o cara quando é meio pancado, né? A gente chama o cara de quarta-feira, que é o que esse moço aí, né? Vamos lá, 16 horas e 16 minutos. Daqui a pouco a gente volta com mais interação da nossa audiência, porque chegou o momento para a gente comentar essa tensão diplomática toda entre Brasil e Estados Unidos. A gente vai receber agora o nosso querido colunista, o advogado Arnóbio Rocha. Seja bem-vindo, doutor Arnóbio, parabéns trabalhando no feriado de Tiradentes. Aliás, é uma data importante que eu queria também que você falasse um pouquinho sobre ela. Boa tarde, meu querido, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou transmitir para você a pergunta que eu recebi agora. Quem é que vai parar? Quem é que vai parar o Donald Trump? Vamos em frente. Boa tarde, querido. Opa, boa tarde, Dom. Boa tarde, comunidade da TVT, da Rede dos Trabalhadores. Dia importante, a classe trabalhadora hoje, em tese, né, tá no feriado, ó, mas pela escala 6 por 1, muitos estão trabalhando, mas é assim mesmo, vamos em frente, a luta que a gente tem interna é grande, a luta externa ainda é maior. Tem dois assuntos aí, Dom. O primeiro é quem pode parar o Trump, os mesmos que o colocaram lá. É preciso entender que quem exerce o poder real são as grandes empresas, o grande capital. O Trump é apenas um agente deles. Por acaso, aí é uma mera coincidência, nem sempre coincide, né, que o cara que é também um grande empresário, um grande capitalista, ele chega na condição de presidente dos Estados Unidos. Não é uma coisa comum, tá? A família do, do Bush é uma família de bilionários, de fazer parte dessa elite do grande capital, mas ele traçou um caminho, né? O Bush foi o cabeça ali da CIA antes de chegar à presidência dos Estados Unidos. Então tem esses caminhos, e o Bush filho, né, aí pela hereditariedade, né? Mas o Trump, só quem pode parar efetivamente é o grande capital. Os Estados Unidos tem uma situação muito peculiar em relação a esses desmandos, a essa situação. O presidente ele não tem todo o poder, mas ele tem alguns poderes que são absolutamente discricionários, um pouco diferente aqui do Brasil. E mesmo um processo de impeachment não é um processo tão simples, ou ele é tão complexo como o do Brasil, e principalmente que lá é um bipartidarismo. Hoje, por exemplo, os republicanos eles estão em maioria, tanto no Congresso, né, tanto na Câmara como no Senado. Então, dificilmente prosseguiria um processo de impeachment, que, como a gente já experimentou nos próprios Estados Unidos, eles tiveram um processo de impeachment ali com o Nixon em 74, porque ele mesmo está espionando o próprio partido, uma coisa meio maluca ali. A paranoia era tão grande ali naquela crise do petróleo, e ele acabou renunciando. Ele ia ser empichado, né, mas não conseguiu, ele renunciou, e os Estados Unidos eles têm essa coisa. Eu não vejo com
com grande expectativa de que ele sofra o impeachment. E mais, Dom, eles criaram uma emenda, se não me falha a memória, a emenda constitucional 22, lá, a emenda 22, que proíbe mais de 2 mandatos. Isso porque o Roosevelt teve 4 mandatos, ele foi eleito 4 vezes, né? E aí pegou aquele período do final da recessão, lá de 29, ele foi até 45, não terminou o mandato, ele morreu durante o mandato, né? Mas ele foi eleito 4 vezes. E aí, em 52 ou 53, eles restringiram a possibilidade de mais de 2 mandatos. O que o Trump alega, e é fato, ele não tem 2 mandatos seguidos, né? Ele diz que foi roubado, aquela coisa que você lembra, né? Parece que um time aqui de São Paulo, verde, né? Que o VAR é sempre a alternativa, ou aquele time preto e vermelho lá do Rio de Janeiro, que também usa o VAR em toda situação, né? Mas lá ele está tentando usar esse VAR, dizendo que não foi eleito, foi roubado em eleição em 2020, contra a pandemia, e está construindo uma ideia de se reeleger em 26, o que não seria surpresa, tá, Dom? Talvez um dos poucos aqui, quando a Hillary Clinton estava com 12% de vantagem sobre ele, em 16, eu falei, esse cara vai ganhar a eleição porque ele está jogando nos estados que são decisivos. E acabou ganhando a eleição, né? Ganhou assim, ele perdeu na quantidade de voto popular, mas ganhou nos estados que contam, né? E o Congresso, a eleição do presidente dos Estados Unidos é uma eleição indireta. Você elege congressistas que vão votar exclusivamente para escolher. Então, você escolhe os delegados dos estados. Você não tem, aqui no Brasil, você precisa ter a maioria dos votos. Lá, você tem que ter a maioria dos delegados. Então, é uma situação bem complexa. A relação com o Brasil, essa relação, ela está indo e vindo, né? Eu lembro que a última vez que eu estive aqui contigo, foi exatamente falando sobre a questão do Hamas, eu tinha dito que dificilmente ficaria preso. Até porque não tem um processo longo de expulsão e nem sempre você mantém a pessoa presa se ele está respondendo, vai responder o processo ali em liberdade até a sua extradição. E como os crimes que ele cometeu aqui não são compatíveis com as regras americanas, dificilmente ele seria extraditado nessa forma aí. Tem que ter uma reciprocidade muito grande entre os crimes cometidos aqui, que eles não consideram que são crimes lá. É tanto que o Bush, o Trump, ele anistiou, ou deu o indulto, né? Deu o indulto para todos aqueles que atentaram contra o Capitólio 2 anos antes do que eles atentaram aqui no Brasil, aqui em Brasília. Então, assim, para a gente não perder muito, ficar muito com esse esperançoso, esse mundo ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Lógico que a gente pode ter uma reciprocidade, né? Aqui a gente sabe a quantidade de agentes da CIA que estão aqui, ou do FBI, da CIA, NSA. Você manda uns 3 daí embora como devolução, né? Mas não passa disso, e até porque são relações que o Brasil ele está cultivando por mais de 200 anos. Não é uma relação que começou ontem, e não é o Trump em si ou o Lula no Brasil. São relações de estados, né? Relação de países. Então, a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia quando analisar determinadas coisas, para a gente não criar uma ilusão como se fosse uma briga de vizinhos, e não é efetivamente, tá? São nações, são bilhões que vão e voltam. Lógico que você tem que exercer a sua soberania nessa hora. Expulsou. O presidente Lula foi muito bem. Ele cometeu algo grave lá, então tudo bem, ok. Mas se tivesse sido só uma retaliação pelo trabalho, efetivamente, que ele exerce, você vai ter uma reciprocidade. Você pode pegar aí uns agentes desse aqui, não. A Embaixada de Brasília pode dar aí um time de futebol inteiro para ser mandado embora, aí, porque efetivamente não são diplomatas, não porcaria nenhuma. São espiões ou trabalham, e o Brasil tem uma certa relevância, né? Isso a gente não pode deixar. Até os brasileiros que trabalham para eles, né? Você lembra que o Flávio, aquele rapaz sem pai, né? Disse que trabalhou, né? Eu não sei se ele já fez o DNA, por enquanto é só Flávio, né? Ele O disse que mandou Bolsonarinho, o documento.
Ele disse que mandou documentos, né? Ou seja, ele fez um traidor da pátria, né? Assim, ele cometeu um Sim. crime de lesa pátria, e se fosse no contrário, se alguém dos Estados Unidos fizesse algo como ele disse que fez, lá ele poderia sofrer a pena de morte, tá? E aqui é um dos poucos Sim. casos, aqui, os casos de traição à pátria, né, nessas situações, eles também é uma das poucas exceções, acho que é a única exceção que tem na Constituição, né? Esse crime contra a traição à pátria. Só para dar uma ideia da gravidade de que é você trair o seu país, a sua nação, coisa que eles fazem todo dia, né? Teve até um vídeo agora que eles estavam explodindo Brasília, né? Que os Estados Unidos vão explodir Brasília. Você não tem nenhum tipo de vergonha, não tem nenhum tipo de pudor e respeito à nação brasileira. E são essas questões que a gente tem que prestar atenção, né? A classe trabalhadora, os trabalhadores em geral, não é só a questão do emprego, do salário, da renda, da moradia, da saúde e da educação. A soberania, ela também é importante porque também determina esses outros valores. Sem soberania, você não tem um país que tem a sua própria moeda, você tem o seu próprio orçamento da União, você não pode estabelecer prioridades. As prioridades de um país que não tem soberania, vide a Argentina, né, que não tem soberania nenhuma hoje em dia, hoje estão comendo carne de burro, né? Um país que era a nação aí que tem um dos maiores rebanhos do mundo, né? É um rebanho, e aí você vê uma situação, né, exatamente porque você criou uma situação de um país que não tem independência, não tem a sua soberania exercida plenamente, né? Mesmo nas situações de crise, você tem que preservar o seu povo, a sua nação. Aqui a gente teve osso, né? Ali que o tal do Flávio tentou dizer que era nesse governo, na verdade, era no governo do pai dele. É isso, Val. Arnóbio, rapaz, você tocou num pontinho agora no final da tua fala, que é essa fake news que o Bolsonarinho, né, o Flávio Bolsonarinho, cometeu há pouco tempo. Isso dá um pouco, uma pequena amostra do que vai acontecer agora no processo eleitoral, né? É daí para pior, né, Dom? Esse povo não tem escrúpulo e não tem medida, né? Se a gente pensa em fazer, e é da nossa tradição e da nossa escola, né? Você e eu, Zé, talvez sejamos um pouco mais antigos, não mais velhos, mais antigos, a gente sempre teve essa tradição de fazer a disputa política. Mesmo entre nós, as diferenças que há na esquerda, entre a defesa da democracia. Hoje, a gente chegou no nível de rebaixamento em que aqueles que a gente considerava adversários tão pesados hoje são nossos aliados, porque a defesa da democracia é muito maior do que um simples desejo, né? O vice-presidente Alckmin é um exemplo claro disso. Ele é um democrata, ele não é um cara de esquerda, não, ele nem progressistas, assim, se a gente fosse analisar mais profundamente, mas ele foi uma aquisição política muito importante para que a gente disputasse a eleição e esse mandato, né, esse diálogo com os setores que não são propriamente os progressistas, mas defendem a democracia. E aí, Dom, é importante dizer isso, porque tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que lembrar, né? Você está falando do Tiradentes, né, ali, a traição que ele sofreu ali naquela, naquele momento, em 1792, né, ali é, fruto ainda da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos em 1776, houve um movimento de libertação ou do fim da colonização, né, europeia. E aqui a gente é preciso dizer que amanhã, a data, 22 de abril, é a data que se diz que descobriu o Brasil. Meu pai era um gozador muito grande, ele disse, imagina o tamanho do lençol, né, para descobrir o Brasil, né? Os caras chegaram aqui e tiraram um lençol tão grande para dizer, isso aqui estava coberto, não? E a gente falava em tom de brincadeira, mas é uma boa ironia, porque os portugueses chegaram aqui, os espanhóis chegaram em outros locais, depois os ingleses, franceses, principalmente, né, que vieram para cá, um pouquinho ali um deles chegaram depois, invadiram um e outro, mas esses colonizadores, eles vieram para cá, não foram trazer civilização, eles trouxeram a morte, eles mataram milhões
dos povos originários, milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, e, e arrasaram com comunidades e com histórias milenares, né, em toda a América Latina, e, e aí, então, na Europa, como se eles fossem os nossos protetores ou aqueles que trouxeram civilização para cá. A gente tinha que perguntar para os nossos povos originários, dia 19 foi o dia uma homenagem aos indígenas, se realmente isso é cidadania que eles trouxeram para cá. Trouxeram doença, trouxeram costumes, trouxeram outras coisas. Claro que não andar nessa nossa sequência aí de 500 anos, 526 anos de história, né, teórica, que seriam comemorados amanhã, a gente tem muito pouco a comemorar, né? A gente foi colonizado também por um povo que acostumado, né, criou os latifúndios, criou as diferenças sociais mais profundas, escravizou os nossos irmãos africanos, né, que vieram para cá escravizados, ninguém veio por conta própria. Então, a gente tem que fazer uma profunda reflexão sobre o Brasil, sobre a nossa formação, aquela coisa meio boba de dizer que o brasileiro é cordial, é bonzinho, a gente foi forjado na dor, no sangue, na violência, né? E essa violência, ela não para, né? Ela se reflete hoje. O que aconteceu após a libertação das pessoas que estavam escravizadas não foi distribuir terras, não foi tentar trazer esses nossos irmãos para um convívio comum. Você segregou, você criou situações não exatamente igual dos Estados Unidos, que tinha a segregação clara, né? Mas aqui você tinha uma segregação, e tem ainda uma segregação velada. Então, esses elementos da história é que criam violência, é que criam dificuldades para você superar. Importante o presidente Lula ir para Portugal, Espanha, Inglaterra, né, ou Alemanha agora, mas é preciso da gente sempre lembrar isso, né? Lembrar de que eles nos colonizaram, eles escravizaram, tentaram escravizar os nossos povos originários, não conseguiram, trouxeram os nossos irmãos da África, né? E sempre trataram esse povo, a própria miscigenação foi um ato de violência bastante forte, né? Hoje a gente acha, nós somos miscigenados, nós somos misturados, mas a que custo, né? Então, são essas reflexões que a gente tem que sempre passar e lembrar, né? Esse forjar uma nação, forjar sua soberania, também tem que ser feita a partir de premissas, de reflexões, de inclusão social, de respeito às diferenças, a questão da luta ainda pela igualdade racial, e para não falar também da igualdade de gênero. São um conjunto de lutas e de liberdades que a gente tem que buscar dia a dia, quer seja amanhã, no dia 22, quer seja também os preceitos aí da Inconfidência Mineira, e a gente teve outras buscas muito mais profundas, né, como a Confederação do Equador no Nordeste, ou a República de Pernambuco. Pernambuco era muito mais, congregava muitos mais províncias, né, no caso estados, e eles tentaram fazer uma república, né, tem heróis e heroínas, né, Bárbara de Alencar, Padre Mororoca e tantos outros nomes aí que fazem parte de uma cultura de enfrentamento ao invasor estrangeiro, né, ao colonizador português, depois do colonizador holandês, o francês, que invadiram também ali parte do Maranhão. Então, nós temos essa tradição, né? A luta pela liberdade no Brasil, ela não é da agora, ela vem de séculos, mas também a gente tem que fazer essa reflexão, né? A busca da igualdade não é a demagogia de dizer, os caras querem cotas, não, é uma reparação histórica de tudo aquilo que foi cometido contra os nossos irmãos que foram escravizados, tá? E a gente adora ficar aí fazendo média sobre miscigenação, que as culturas se misturaram, mas a gente nunca, nessa hora, a gente esquece de fazer com que se efetive, né? Os salários, a igualdade salarial, a escala, por exemplo, essa questão da escala 6 por 1, volto a repetir, ela também é importante porque
quais são as pessoas que mais vivem nessas situações mais precárias no Brasil, a precarização e os empregos mais mal remunerados, né, no país, né, continuam sendo da mesma classe social e dos mesmos irmãos que vieram escravizados da África e seus descendentes, né? Então, essa reparação, se a gente não fizer uma reflexão profunda, a gente nunca vai chegar a um país justo e que pode efetivamente ser uma nação que respeita os povos indígenas, respeita as culturas, respeita as religiões de matrizes africanas, né, que estão aqui, e muitas vezes aquele civilizador cristão, é preciso dizer o nome concreto, eles esmagam, né? Esmagavam no passado e agora esmagam, e nas suas versões aí evangélicas hoje atacam aí os terreiros, não respeitam as diferenças. Muito bem, doutor Arnóbio, muitíssimo obrigado. Uma pergunta saideira, está feliz com o Fernando Diniz? Você está vendo, né? 4 jogos, 0 gol, mas não, é um processo complicado, né? E a gente não tem aquele famoso, né? Você viu que tem um time aí em São Paulo que se assoprar para eles perto da área é pênalti, né? Se for contra eles, tem VAR, né? E desfaz os pênaltis. E ainda tem gente cara de pau ainda achando que tá tudo normal, né? Também faz parte, né, dessa disputa, né, Dom? O seu Varmengo também tem essa mesma tem esses mesmos privilégios. Um grande abraço, Dom. Arnóbio, para a gente encerrar, porque vai chegar a Copa do Mundo, você sabe que você é um dos nossos colunistas escalados aqui para comentar a Copa do Mundo também. Como é que você está achando desse processo aí da tentativa, né, de grupos, que eu tenho absoluta certeza, eu estou igual ao Moro, não tenho provas, mas tenho convicções de que esses grupos, né, financeiros e etc., querem, né, levar de qualquer jeito o ex-menino Ney para a seleção. Como é que você está, só para a gente descontrair um pouco aqui, como é que você está avaliando essa peleja aí? Dom, eu tenho grandes amigos que são santistas, né? Fábio Gaspar, Ana Amélia, tantos são amigos ali próximos, né? E a gente faz essas conversas. Eu sempre disse que essa coisa de meninos da vila é uma forma de, inclusive, passar a mão na cabeça de uma série de comportamentos que são extremamente, né? Toda vez esses caras são homens, Robinho é homem, Neymar é homem, e tantos outros. Claro, quando eram jovens ali, é bonito, né? Os meninos da vila, aquela água ali de Santos que trouxe Pelé, Pepe, sabe? Tem uma história lindíssima, né? Sim. Talvez o time mais conhecido no mundo, né, do Brasil é o Santos, né? Essa bobagem dizer, claro, o time que tem mais torcida é o Flamengo, Corinthians, tudo bem, mas em termos de história, aquela coisa toda. Mas não se pode passar a mão, né? E esse eterno nome Meninos da Vila também, eu acho que tem um prejuízo político, né, e social muito grande, né? E é como se você tratasse essas pessoas, né, seus comportamentos, sempre como crianças, né, como adolescentes. E o próprio Bolsonaro falava meus meninos, né? Ou seja, é uma forma de você dizer que eles defendem a queda da maioridade penal, não para eles, né? Mas, assim, especificamente, eu acho que o Neymar foi um grande jogador, tá? Foi um grande jogador, mas nunca não foi craque. No meu conceito, ele sempre um jogador acima da média, mas para ser craque ele tinha que ter algo mais. Eu acho que ele não, em nenhum local, em nenhum momento, essa é a minha visão, tá? Mas dentro dessa seara nossa da seleção, nessa falta, talvez a gente vá ter uma seleção mais coletiva. Com ele, talvez você tenha um patrão, aquele cara que mande. E eu não sei se um ambiente tão ruim como dessas últimas seleções, desses últimos técnicos que são passageiros, alguém como ele, com essa personalidade, se não vai prejudicar o grupo, tá? E também não sei se fisicamente, né, Dom, aguenta, mas é uma competição pequena, né? É uma competição muito pequena. Arnóbio, você falou muito bem, e primeiro que eu concordo absolutamente contigo, né? Eu acho que o cara
o retrospecto dele, apesar da quantidade de gols, o Edmundo falou um negócio interessante, né? Ele tem gols contra seleções sem expressão, né? Esse monte de gol que ele tem na seleção. Bom, mas eu acho que do ponto de vista de resultado mesmo, ele não entregou muita coisa na seleção. Ele entregou muita coisa no Santos naquele tempo que o Neymar era jogador de futebol. Portanto, né, dito isso, eu acho que tem um outro componente que você falou, do técnico tático, né, da disciplina tática, que não é o perfil dele. Tem um outro problema que ele próprio tem demonstrado agora, que é a questão emocional. Um esporte de alto rendimento, numa Copa do Mundo, que é o evento maior do futebol mundial, você tem que ter um controle absoluto emocional, até para cumprir a sua função técnica e tática, né? Então, esse pilar estando abalado, como ele tem mostrado nos jogos agora, né, aquelas coisas de tomar um cartão, né, de discutir, ele teve diversas vezes que poderia simplesmente ter sido expulso de campo. E para fechar o meu raciocínio aqui, jogar com essas seleções, né, que vão estar na Copa, aliás, que já estão na Copa do Mundo, né, exige um alto desempenho, né, senão nós vamos ter mais de 7-1. Né? Mas eu concordo contigo em relação a isso, essa questão do Neymar, sim, meu querido. Torcendo aqui para o Corinthians, né, se consolidar, porque é um clube que eu adoro ver disputando grandes campeonatos, grandes jogos, na verdade, e grandes finais também. O Corinthians é uma paixão do brasileiro inteiro, ou do Brasil inteiro, ou odiando ou amando. Muito mais gente ama. Abraço, querido. Excelente feriado. Adorei tua análise aqui, inclusive falando sobre esse dia tão importante que temos o único herói brasileiro que, né, tem um feriado nacional. Um grande abraço, Dom. Muito obrigado. Aproveita o restinho do feriado. Bom, antes da gente ir para o break, você sabe que agora a gente tem uma novidade, que a gente tem aí os intervalos. Eu não sei por que eu estou falando break, Arthur. Né? Agora eu estou virando gringo. O intervalo. Né? Daqui a pouco a gente vai ter o intervalo, mas antes eu queria um pouco de comentários aqui na tela, porque hoje é feriadão, o pessoal deve estar em casa, né, mandando aquele comentário esperto e torcendo para ele ser exibido aqui. Dom, o Trump é quarta-feira, perdão, o Pedro Nascimento, esse eu já respondi realmente, porque quem me acompanha aqui sabe que eu chamo esses cara que é meio doidinho da cabeça, né? Ele é meio quarta-feira. Eu falo isso com todo respeito às pessoas que realmente têm sofrência mental, né? Mas quando a gente fala desses sujeitos aí, você vê o que o Trump está fazendo, você fala, não, evidentemente que tem, né? Vamos lá. Boa tarde a todos e todas da TVT News, Dom Ernesto e todos. Viva a nossa democracia. Nosso presidente Lula vai ser tetra. Francisco Hélio, aqui do bairro Gangaíba, São Paulo. Valeu, Francisco! Obrigadão aí pela mensagem, viu, meu irmão? Vamos em frente, temos mais Zizi Fresca. Boa tarde, querido Dom e caros companheiros. Ouvindo o professor Arnaldo, chego a pensar que só Deus mesmo pode nos livrar desse demônio enlouquecido que é o Trump. Beijo, queridão. Zizi, que bom ver você aqui no nosso feriado, né? No nosso chat. Ela que, a Zizi, que assim como outros, né, companheiros e companheiras, acompanham a gente desde, né, quando isso aqui era tudo mato, né? Então, muitíssimo obrigado pela tua participação. Excelente restinho de feriado. Obrigado, Zizi. Próximo, vamos lá. Entrei dando like, os demais, por gentileza. Dom Batata e todos que estão na labuta no feriado merecem like. Karina, querida, é Carinas ou Karina? De qualquer forma, um beijo gigante para você. Obrigado por estar aqui com a gente no feriadão, né, de Tiradentes. E bem lembrado, vamos dar like aí, viu, gente? Ajuda você que está pelo YouTube, você que está pela TV e quiser participar do nosso chat, interagir com a gente aqui, ó, tá aí aparecendo o QR Code nesse momento. Vai aparecer, plim, tá ali, ó, bem aqui embaixo da minha mão, aí, ó. Você
aponta a câmera do teu celular para ele, que você já vai direto para a nossa página do YouTube. Aí chega lá, você já começa a mandar mensagem, interagir e o escambau. Tá todo mundo convidado aí. Ou você digita lá, Rede TVT no YouTube, você vai parar no nosso canal. Aproveita, se inscreve, já tem mais de 1 milhão de pessoas lá. Olá, obrigada pelo serviço prestado, TVT. Bom trabalho, abraços de Guarulhos. Nelima, é isso, Nelima, é que é ruim ler aqui, né, o arroba da pessoa, né, mas vou parar no Nelly. Muito obrigado, senhora Nelly, por estar aqui com a gente, obrigado pela mensagem carinhosa e respeitosa. Vamos em frente, temos mais. Ednelson, salve Dom Ernesto, queridão e equipe TVT, excelente feriado para o nosso povo brasileiro. Muito bem, eu queria pedir, se puder, caro Eduardo Quirino, a gente dá um lancinho lá na Paulista, né? Porque hoje, né, é feriado, povo... já abriram a Paulista, acho que abriu às 4, né? Isso aí, gente, agora há pouco, estava lotado de gente, artistas, né? Povo passeando do Brasil e do mundo inteiro. Essa cidade cosmopolita que é São Paulo tem esses privilégios, né? Uma pena que já abriu para os carros, aí senão você ia ver uma imagem, você que não conhece, evidentemente, iria ver uma imagem muito bacana. Obrigado, Eduardo Quirino. Ednelson, abraço para você, meu irmão. Tá ali. Eu sempre achei que aquela fotinha dele ali era do Corinthians. É do Corinthians, só que é o Corinthians de Alagoas. Mas ele também é corintiano aqui, né? O Esporte Clube Corinthians do Parque São Jorge. Vamos em frente. Obrigado, Ednelson. Vamos em frente. Temos mais? Temos, né? Vai virando. Hoje é aniversário de Brasília. Isso me faz lembrar que daqui a pouco eu também completo meia-idade. Laura Pimenta, querida, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Por que você está lembrando que você está entrando na meia-idade com Brasília? Porque você é dessa época também, Laurinha? Conta pra gente aqui. Um beijo para você, excelente feriado, valeu! Vamos lá? Adorei os emojis. Boa tarde, Dom, acabei de chegar do trabalho. Mara Araújo, assim como nós, trabalhando no feriadão. Vamos em frente com alegria e disposição, né? Hoje, quem está aqui comigo, por enquanto, é o Mr. Eliseu e o Arthur, né? 2 camaradaços, né, que estão aqui dividindo o estúdio comigo, fora a turma lá em cima no Twitter, que tem lá, eu vi o Guilherme Dias, o Eduardo Quirino, Natasha, o Alê, né, do som, que a Niquinha tá de folga hoje, a Dani tá aí também, não? A Dani não é muito, mas ela não é muito de feriado não, né? Ou é impressão minha? A Dani é trabalhadeira, rapaz. Bom, um beijo para toda a equipe que está aí em cima. Muitíssimo obrigado pela dedicação e profissionalismo. Mara Araújo, um beijo para você, mulher. Muitíssimo obrigado, beijão, viu? Vamos em frente. Orlando Balbino Neto, muito boa sorte a vocês, muito obrigado, querido Orlando. Vamos ficando por aqui com os comentários. Daqui a pouco a gente faz outra interação com a nossa audiência. Se você ainda não mandou o seu comentário, vai lá, digita aí que daqui a pouco eu volto com mais comentários da nossa audiência. Aproveitando, vamos para o nosso intervalo. A gente está de volta já já. É pai bola, não sai daí não. Este é o TVT News, segunda edição. Hoje é 21 de abril de 2026, pleno feriado. Nós estamos aqui como todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde. A gente tem um encontro marcado aqui na TVT com o TVT News, segunda edição. E hoje, às 9 da noite, tem o Conversa Sem Curva. Nós gravamos hoje mesmo o programa com o Gringo Motoca. É um cara, bicho, uma liderança capacitada dos motoboys. Vai ter muita coisa bacana para você ouvir e refletir no programa de hoje, 9 da noite, o Conversa Sem Curva. Você é meu convidado. São 16 horas e 51 minutos.
Olha, gente, na corrida pela sucessão no Brasil, uma nova peça de pré-campanha de Flávio Bolsonaro tem chamado a atenção pela estratégia de imagem. O vídeo foca no cotidiano familiar e em depoimentos da esposa, tentando vender o perfil de um político moderado e dedicado. Segundo analistas, esse tipo de marketing, que lembra um comercial de margarina, busca funcionar como um escudo. O objetivo seria afastar o nome do senador do desgaste de sua biografia, evitando temas sensíveis como as pendências judiciais e antigas homenagens a milicianos no Rio de Janeiro. Apesar de ser visto pelo Planalto como um adversário dos sonhos, a campanha esbarra na falta de carisma e de propostas concretas para o país. Olha, eu estou até com medo de comentar, né? O jurídico já me falou, olha, devagar aí com os comentários agora no processo eleitoral, né? É óbvio que a gente não quer sair da legalidade, obviamente, mas tem coisa que eu vou te falar, né, gente? Esse candidato, para mim, já é uma contradição do Estado de Direito, da democracia desse país. Porque essa turma trabalhou contra a democracia. E quem trabalha contra a democracia não pode participar da maior festa da democracia, que é exatamente a eleição, sobretudo a eleição desse ano, né, que é a eleição majoritária, que elege o presidente da República. Né? E aí vocês vão, né, se acostumando. E eu estou falando isso para vocês, serve para mim. A gente precisa se acostumar, porque a gente vai se surpreender. Eu não sei nem se é surpreender, mas a gente vai ficar constrangido enquanto brasileiros com o material de campanha, né, desse sujeito aí. Né? Tanto da campanha, porque na pré-campanha já começou. Vocês devem estar sabendo. Há menos de 15 dias, ele pegou aquela imagem conhecida mundialmente, no meio da pandemia, no governo do pai dele, que negou a compra da vacina, negou o vírus primeiro, desqualificou o vírus, depois desqualificou as medidas de segurança, máscara e etc. Um horror. E levou o país ao mapa da fome de novo. E aquela cena de Manaus, as pessoas catando o resto de comida, essa cena ficou conhecida mundialmente. Não é aqui em São Paulo, não, mundialmente. E ele pegou aquela cena e gravou um vídeo dizendo que aquela cena, que eles deviam ter vergonha na cara e colocaram como se fosse do governo Lula, o governo atual. Que poderia ser qualquer governo, para as pessoas não falarem, o não defende o Lula, né? Podia ser qualquer um. Isso é um jogo para lá de rasteiro, né? É de uma escrotidão sem tamanho. E não adianta falar, mas ele não sabia. Óbvio que sabia. Qualquer um saberia. Sobretudo o filho do responsável pelaquela cena bizarra e desumana que a gente viu. Não é mesmo? Então, se preparem, meus amigos e amigas, porque daqui para as eleições a gente vai ter que ter muito estômago. Um procurador municipal de São Luís do Maranhão está no centro de uma investigação sobre a compra de ações do Banco de Brasília, o BRB. Segundo uma auditoria contratada pelo próprio banco, Daniel Leite teria atuado como um laranja para um grupo empresarial e tomou um empréstimo de mais de 93 milhões de reais para comprar as ações. O objetivo da operação seria assumir o controle acionário do banco de forma oculta e facilitar a venda de carteiras de crédito inexistentes. O procurador municipal se defendeu na justiça e negou qualquer irregularidade. Ele chamou a atenção ao declarar no processo ter um rendimento mensal de R$ 579 mil e um patrimônio de 75 milhões, números muito diferentes dos 35 mil mensais que ele havia informado anteriormente ao Banco Central. Bom, eu não quero ser repetitivo, né? Mas é milhão para cá, bilhão para lá.
Esse é o escândalo mais representativo do ponto de vista, né, financeiro da história da nossa República. É uma loucura isso. Agora são 93 milhões. Né? Ele agiu como laranja para pegar esse empréstimo. É a farra da farra da farra. Né? Olha, e você pode não saber, e é natural que você não saiba, porque a mídia hereditária, empresarial que está aí, né, ela não faz questão de falar isso. Aqui nós fazemos questão de falar que o BRB é um banco público, ou seja, todo prejuízo é do povo brasileiro. Né? Agora, de qualquer forma, é uma luz no fim do túnel, né? Porque a gente mexe o Brasil pela primeira vez. A gente falou muito de Tiradentes aqui, né? A gente falou do primeiro e único herói homenageado com feriado, né, que lutou contra a colonização. Né? E a gente hoje, isso daí tudo é fruto dessa cultura. Né? Os caras mamam na teta do Estado à vontade. Né? E esse dinheiro é bom que todo mundo saiba que é público. Vamos em frente. 6h58, a desembargadora Eva do Amaral, do Tribunal de Justiça do Pará, que recentemente reclamou do corte de penduricalhos no salário e comparou a perda a um regime de escravidão, tem regalias bancadas pelos cofres públicos. A magistrada tem à sua disposição um carro híbrido 0 km avaliado em cerca de R$ 175 mil, além de um motorista com dedicação exclusiva. Essas mordomias fazem parte de um contrato do tribunal que vai custar mais de 32 milhões de reais aos cofres públicos nos próximos 5 anos para atender 40 desembargadores. Vale lembrar que, apenas no mês de março deste ano, a desembargadora recebeu uma remuneração bruta de R$ 117.800. Eu vou falar uma coisa para você. Dá vontade de falar um palavrão, né? Dá vontade de falar um palavrão. Não é possível, gente. Vocês lembram quando ela se manifestou, né, lá atrás, reclamando que tiraram, né, um monte de penduricários, né, como é o termo aí, que é aquelas coisas que vão juntando no cargo, né? Ah, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, tem direito a isso. A hora que você vê, você, né, o cara está lá ganhando, aliás, muito acima do teto. Né? E eu queria saber qual a necessidade de uma senhora, né, que é desembargadora andar num carro pago com meu dinheiro, com o seu dinheiro, no valor de R$ 175 mil. Qual o problema dela andar num Corsa? Corsa não, né? Vamos subir. Como é que chama aquele Kwid? Né, esses carros populares que não gastam muito, não tem muita manutenção. Qual é o problema? Ah, mas ela prefere andar num carro. Ela que pague com o dinheiro dela, ué. Isso aliás, isso é uma coisa que o brasileiro precisava, brasileiros e brasileiras, não tolerar mais. Né? Porque isso foi naturalizado, a ponto da mulher reclamar e dizer que é o Estado que ela iria passar a viver um regime de semi-escravidão ou de escravidão, porque tiraram alguns penduricários. É um horror, cara. E essa turma tem outra, né? Quando comete um crime, eles são aposentados compulsoriamente. O que quer dizer isso? O cara é aposentado com o salário que ele ganha e não precisa mais trabalhar. Eu não sei se é uma pena ou se é um troféu. De verdade. Então, eu ainda quero viver num país, aliás, neste país, né, que a gente não tolere esse tipo de coisa. Porque, de verdade, se você me perguntar, né, você prefere andar num carro popular ou num carro super luxuoso? Eu vou falar, claro que eu prefiro andar num carro super luxuoso, se eu tiver condições. Agora, se eu não tiver condições, eu não vou reclamar com o Estado, né, por conta da minha função, que eu tenho que andar num carro desse.
Né? É um horror, de verdade. Isso é, como diria aquele direitoso lá, isso é uma vergonha. Vocês lembram desse sujeito aí? Você lembra, ô, Batata, você que é mais experiente, como é que chamava esse jornalista que dizia isso é uma vergonha? Boris Casoy, ele mesmo. Bom, vamos em frente porque são 17 horas e 2 minutos de uma onda de calor no Brasil. O feriado de Tiradentes começou com temperaturas lá em cima. O Brasil enfrenta a segunda onda de calor deste outono, que deve durar até o dia 26 de abril. Segundo a Climatempo, os termômetros devem registrar marcas até 5 graus acima da média esperada para o mês. O fenômeno atinge principalmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste, mas o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho, que também inclui áreas do Paraná e Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Campo Grande será a única capital brasileira a permanecer sob a onda de calor durante todos os dias do período. Os meteorologistas explicam que essa onda de calor não tem relação com o fenômeno El Niño. Além do aumento das temperaturas, até mesmo durante as madrugadas, o nível de umidade do ar pode ficar abaixo dos 30% em várias áreas afetadas, aumentando o desconforto térmico, enquanto boa parte do país enfrenta o calorão seco. O cenário é de chuva no norte, nordeste e no nordeste. A zona de convergência intertropical deve trazer volumes elevados de água para o Maranhão, norte do Piauí e Ceará. Na região norte, a combinação de calor e umidade gera previsão de temporais em capitais como Macapá, Belém e Palmas. Muita água para dentro da cachola, né? E o feriado de Tiradentes alterou o calendário das loterias da Caixa Econômica Federal. Quem estava na expectativa para ficar milionário vai precisar esperar um pouquinho mais. O sorteio da Mega Sena, que está acumulado em 70 milhões de reais, foi remarcado para essa quinta-feira, dia 23. No último sábado, ninguém acertou as 6 dezenas, mas 48 apostas acertaram 5 números e cada uma vai levar mais de 55 mil reais. Você sabe que eu jogo muito pouco, né? Só quando eu passo assim e tal, vou jogar. Outro dia eu estava na praia, chegou um cara me oferecendo, aí eu falei, pô, compro mais por solidariedade ao cara que está aí debaixo desse sol vendendo, né? Mas também fiquei pensando, bom, mas vai que, né? E aí, sempre quando acontece isso da quina, eu não sei se eu ficaria feliz, viu, Arthur, de ganhar na quina. Né? Eu acho que é por isso que eu não ganho nem para o ímpar, para falar bem a verdade. Mas quando você, imagina, você ganhar na quina, aí você poderia ter ganho 70 milhões e você ganha 50 mil reais. Né? Não, você pensa na metade do copo cheia, né? Você vai falar, pô, ganhei 50. Mas se você olhar, você fala, pô, poderia, por causa de um número, poderia ter ganhado 70 milhões. Bom, além da Mega Sena, outros sorteios também sofreram alterações nessa semana. Os concursos da Loto Fácil e da Quina foram transferidos para quarta-feira, dia 22. Já a Time Mania e o Dia de Sorte também passam para quinta-feira. Excelente sorte para vocês todos e todas que vão jogar. E quem deixou para voltar do feriadão hoje vai precisar de uma dose extra de paciência nas estradas de São Paulo. A expectativa é de congestionamento nas principais vias do estado, principalmente no sentido da capital paulista. No sistema Anchieta Imigrantes, a concessionária Ecovias prevê um fluxo intenso de veículos durante praticamente todo o dia, das 9 da manhã até as 10 horas da noite. Para fugir do trânsito, o melhor horário para pegar a estrada seria após essa janela de pico. E os motoristas ainda enfrentam um desafio extra, a neblina. O trecho da interligação Planalto, que conecta Anchieta a Imigrantes no Alto da Serra, foi totalmente interditado nos 2 sentidos devido à má visibilidade.
Como alternativa, a recomendação é seguir diretamente pelo tráfego da Serra na Anchieta ou na Imigrantes. No litoral, a rodovia Doutor Manuel Hipólito do Rego também apresenta tráfego lento por conta do excesso de carros. Para quem já está na capital, um aviso importante. O rodízio municipal para carros de passeio está totalmente suspenso nesse feriado. As restrições voltam a valer normalmente amanhã, quarta-feira, apenas para os veículos com placas de final 5 e 6. 17 horas e 7 minutos. Desejamos uma boa volta, né, para quem teve a oportunidade de descansar nesse final de semana. Né? Que maravilha. Chega às livrarias nessa sexta-feira a obra Esse Rio é Minha Rua, de Rui Antônio Barata. O livro resgata quase um século de história, em cenários que vão do Pará ao Rio de Janeiro, e revela um recorte pouco explorado, o impacto da política nacional na Amazônia Profunda. Filho do intelectual e político Rui Barata, que foi perseguido durante o golpe militar de 64, o autor traz no sangue e na memória as marcas da resistência. Em 2004, Rui participou da coletânea Relatos Subversivos, lançada nos 40 anos do golpe. Natural do Pará, formado em medicina e radicado em São Paulo há 50 anos, o Dr. Rui foi líder estudantil, presidiu a Sociedade Paulista de Nefrologia e agora mergulha nessa travessia literária sobre as nossas raízes. Boa tarde, Rui. Seja muito bem-vindo ao TVT News, segunda edição. Tudo bem por aí? Como é que está o feriadão e a expectativa do lançamento dessa tua obra, querido? Fala um pouquinho sobre a obra, por favor. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, tudo bem com você? Olha, nós estamos lançando esse livro que é uma espécie de uma rememoração familiar do nosso envolvimento cultural e político no Pará há mais de um século. Desde 1924, nossa família resiste, desde o tempo do meu avô, aos inúmeros golpes políticos, civis, militares que ocorreram até, então, a famosa ditadura de 1964, onde sofremos como família, como povo, como cidadãos, toda a discriminação daqueles dias de muita ditadura, de muita repressão, né? E eu transformo esse, no meu livro, num relato desde esse desenvolvimento familiar com a cultura e com a política, né? Então, basicamente, o livro é um relato romanceado desse processo político e cultural que vivemos ao longo desse tempo. Muito bem, muito bem. Bom, hoje, caríssimo Rui, nós temos um vento, uma onda que eu classifico como importantíssima para o país, que são diversas obras, sejam elas filmes, livros, peças teatrais, falando sobre o período que você citou agora, que marcou inclusive a tua família, que é o período da ditadura militar de 64 a 85. A gente teve dois filmes, né, que disputaram prêmios e foram, né, premiados em outros festivais, que falam sobre esse tema. Qual a importância, Rui, para você da gente resgatar essa história? Eu aprendi com um colega teu, escritor também, que quando falamos desse passado, nós, na verdade, estamos falando do futuro do Brasil que a gente quer. Como é que você avalia essa importância de falarmos sobre a ditadura militar e o seu residual humano negativo? Meu caro, eu acho da maior importância reviver e recontar todos esses momentos, sobretudo num momento tão difícil que não é apenas para o Brasil, para o mundo inteiro. Vivemos à beira de um endurecimento, de guerras, de ditaduras locais e disseminadas, até mesmo em países cuja democracia tem algum fundamento histórico. Eu diria para você que é fundamental chamar a atenção das pessoas sobre o que é uma ditadura.
o que é passar sem leis, o que é não ter garantias de ordem, o que você pode ter dentro de uma casa fechada à invasão de policiais, atrás de livros, atrás de documentos, apenas por considerarem aquele indivíduo como um opositor, um antagonista. Aliás, esse jargão ainda não perdeu o seu valor. Qualquer coisa que você fale a favor dos mais pobres, dos mais doentes, dos menos favorecidos, logo chamado isso até hoje. Então, eu acho a importância, sobretudo neste momento, que o mundo vive, de situações vividas. Muito bem. Rui, nós estamos com a transmissão um pouco instável. Você consegue me ouvir bem? Eu acho que o nosso convidado, nós estamos com um problema lá na transmissão. Talvez, se ele sair e voltar, né? Vamos tentar aqui. Tá, a gente falando... Tá agora aí, não. Né? Olha só. Ah, tá me ouvindo bem? Vamos em frente, então. Coloca, então, por favor, aqui na tela. É sexta-feira o lançamento aqui na Livraria da Vila, na Avenida Paulista, às 18 horas. Eu vou fazer o possível para, inclusive, ir lá. Você vai estar presente, Rui, no lançamento aqui em São Paulo? Acho que o Rui não me ouve. Eu vou estar presente, vai ser na Livraria da Vila, da 1063. Estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem. Ótimo. O lançamento vai ser na Livraria da Vila, 1063, na Avenida Paulista. E eu espero que tenha cumprido o meu papel simples, humilde, modesto, mas contando histórias que valerem a pena repetir. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse livro, essa obra é muito interessante pela contextualização que você trouxe aqui e, sobretudo, pelos poucos minutos que a gente conversou, dá para entender que você tem uma visão, uma perspectiva desse mundo, né? Quando você fala dessa quadra histórica que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, essa musculatura que a extrema-direita tomou, né, nesses últimos anos, tem assustado todos os democratas desse país. E eu acho que a arte, viu, Rui, ela tem um papel fundamental, né, na conscientização e na formação do novo indivíduo que a gente tanto sonha há tanto tempo. Eu vou fazer o possível e o impossível para estar lá na sexta-feira. Nós terminamos o nosso jornal aqui às 18 horas. Vou lá te dar um abraço com absoluta certeza. Muitíssimo obrigado, viu, querido? Vamos passar o serviço de novo? Pode colocar que eu passo aqui, porque eu estou achando que a transmissão está muito estável. Esse rio é minha rua. Né? Livro de Rui Antônio será lançado em São Paulo. Está aí essa belíssima capa e a foto também muito bacana. Dia 24 de abril, na sexta-feira, entre 18 e 21 horas, lá na Livraria da Vila, na Avenida Paulista, aqui do lado, no número 1063. Está todo mundo convidado, né, para a gente prestigiar o querido Rui aqui. Forte abraço, querido. Excelente restinho de feriado. Forte abraço para você. Muito. Grande abraço. Outro para você. Infelizmente, a transmissão estava muito ruim. Isso faz parte, né, da tecnologia, né? Hora vai, né, ficando mais firme, outras horas não, e etc. Vamos seguir com o nosso jornal. Está aí uma bela dica, Livraria da Vila, né? Aqui, a unidade da Avenida Paulista, bem aqui pertinho do prédio da Gazeta, né? Sexta-feira, 18 horas. Vamos para mais comentários? Como é que nós estamos aí? Temos tempo de interagir mais um pouquinho
com a nossa audiência? Se tiver, pode colocar na tela aqui. Hoje é feriadão, nosso povo deve estar tudo em casa, né? Pegando o celular. Aí, a Laura Pimenta, a nova cara da TVT News ficou bonita, hein? Muito bem, eu tô gostando também, viu, Laurinha? Gostei também. Tá aqui, mais vermelho, né? Mais cores, artes. Nossa equipe não é brinquedo não, tá? Maria França, boa tarde, pessoa mais amadas da TVT News, segunda edição. Maria França, querida, beijo gigante para você, muito obrigado. Nem no feriado o pessoal deixa de assistir o TVT News, segunda edição. Vamos lá, muitíssimo obrigado, viu? Vamos em frente, podemos ir passando. Ótima tarde, Dom. Hoje se comemora a morte de um grande mineiro que o nome começa com T. Há 41 anos morria Tancredo. Muito bem, querido. Eu não sabia que foi nessa data, não. Olha só. Olha, 41 anos. Né? E também dia de um grande mineiro, né, que é mestre Tiradentes. Vamos lá, Reinaldo Rogério, é isso, né? Reinaldo Rogério, muito obrigado pela tua mensagem. Manuel João, boa tarde, Dom Ernesto. Hoje é dia de Tiradentes, herói brasileiro. Joaquim José da Silva Xavier, apelido de Tiradentes. Graças a Deus, esse é brasileiro e patriota, né? Que a história de Tiradentes inspire, né, esse povo aí que anda confundindo o que é soberania, né? Até a camisa, né, de outros países, bandeira de outros países, tem uma moçada aí querendo usar. Vamos lá, obrigado, Manuel João. Raimundo Alves Vieira, boa tarde, equipe TVT, soberania sempre. Saudações rubro-negras, falo do Itaim Paulista, Zona Leste de Sampa. Muito bem, saudações rubro-negras. O povo do Palmeiras está aí estamos liderando, né, o campeonato e etc. Aguarde que nós estamos engatando ainda, né? E vocês ainda têm um desafio que é ganhar do Corinthians no campeonato estadual aqui, né? O ano passado o Corinthians foi mais campeão do que o próprio Palmeiras. Né? Vamos lá, querido Dom, obrigado a todos vocês pelo trabalho, amo vocês, já dei o joinha. Sol Teixeira, Sol querida, muitíssimo obrigado, um beijo gigante para você, daqui a pouco a gente volta com mais interações, porque a nossa pauta tá gigante. Vamos lá, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, sai daí não que é pai bola. Um grave acidente deixou 6 pessoas da mesma família mortas na madrugada dessa terça-feira na rodovia BR-251, na altura de Salinas, no norte de Minas Gerais. As vítimas são um casal, os 3 filhos deles, sendo 2 crianças e um adolescente, e a avó. Um cachorrinho da família também foi encontrado sem vida no local. Todos estavam em um carro de passeio com placas de São Paulo, que seguia viagem em direção à Bahia. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h45 da manhã. O veículo teria invadido a contramão e batido de frente com uma carreta que trafegava no sentido oposto. Com a força do impacto, todos os 6 ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. Os corpos foram retirados pelos bombeiros e levados ao Instituto Médico Legal. Agora, uma perícia vai apurar as causas exatas que levaram a essa tragédia. Bom, isso é uma coisa que aliás, não é só no feriado, né, nos feriados, etc. Isso sempre acontece. Né? E a gente, óbvio que eu não estou sugerindo aqui o que aconteceu, se beberam ou não bebeu, mas eu presencialmente vejo sempre, quando eu estou na estrada, gente dirigindo que nem uns loucos. Né? E às vezes, cara, você, né, muito rápido, né, aí escapa uma atençãozinha, uma tragédia.
gigante como essa. De novo, não sei se foi isso que aconteceu, né? Mas uma tragédia como essa em rodovia, normalmente, ou é uma falha técnica do carro, que aí também foge da responsabilidade, às vezes, né, dos motoristas, porque sempre que você vai pegar uma estrada, você tem que estar com um carro minimamente seguro, que você vai poder viajar, né, tranquilamente, sem colocar em risco a sua família, a mesma coisa, caminhões e etc. Mas, normalmente, o que acontece é irresponsabilidade, infelizmente, de motoristas. Eu não estou falando, repito, desse caso, mas normalmente a grande maioria é isso, principalmente em feriados, etc. O povo fica irritado, vai ter trânsito, deixa eu ir rápido, a viagem é longa. Muito triste, né? Mais uma família inteira que se vai. 17h24, um policial militar de folga foi baleado no abdômen durante uma tentativa de assalto na manhã de hoje em Budas Artes, na região metropolitana de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 8h45 da manhã. O agente andava de moto pelas estradas dos Morais quando foi abordado pelo criminoso. A dinâmica completa ainda não foi esclarecida, mas o suspeito atirou, fugiu do local e agora é procurado pela polícia. Um outro policial que passava pela região prestou os primeiros atendimentos à vítima com apoio do Corpo de Bombeiros e de equipes do policiamento. O PM baleado precisou ser socorrido com urgência pelo helicóptero Águia e foi levado para o Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. A gente torce aqui para que o policial saia, não entre em risco de vida, né? Saia dessa situação que ele está nesse momento. E que a polícia haja, né, rapidamente para capturar o cara que tentou assassinar o policial, né? Normalmente, quando tem policial baleado, né, e tem que ser assim mesmo, né? Vem o helicóptero Águia para socorrer, né? A polícia toda, né, levanta aquele espírito corporativista, que é natural também que tenha, né? Vamos torcer aí para que tire das ruas mais esse cidadão, se é que a gente pode chamá-lo assim. Um caso chocante de violência doméstica no interior de São Paulo. Um lutador de jiu-jitsu de 38 anos foi preso após espancar a esposa e ferir a própria filha, uma bebê de apenas 6 meses. O crime aconteceu nesta segunda-feira em Piracicaba, interior de São Paulo. Segundo a Guarda Civil Municipal, o agressor, identificado como René Roque Zago, se irritou ao acordar com o tom de voz da esposa, que falava ao telefone com a mãe dela. As agressões foram brutais. A vítima teve a cabeça arremessada contra uma porta, uma das mãos perfurada por uma chave e levou vários socos no rosto. Um dos golpes acabou atingindo a criança que estava no colo da mãe. O lutador ainda ameaçou jogar as duas do segundo andar da casa. E a situação só não foi pior porque a própria mãe do suspeito interveio. O homem fugiu após o ataque, mas foi localizado pelos agentes e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher. Ele vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal e injúria. A vítima revelou que o marido tem um histórico violento e ela já havia obtido uma medida protetiva no passado. No entanto, ela acabou pedindo a revogação da ordem judicial após o nascimento da filha para tentar uma reconciliação. Oh, meu Deus do céu, viu? Eu fico com dó da mulher, evidentemente, né? Aí tem outras camadas que, evidentemente, a gente não sabe, mas o fato que o cara cometeu um crime que, na minha opinião, deveria ser enquadrado como tentativa de homicídio, né? Que a cana poderia ser um pouco maior, né? E pelo histórico do cidadão, eu espero que ele pegue uma cadeia dessa vez, né? 17h28, as Forças Armadas do Irã avisaram que estão prontas para dar uma resposta imediata e decisiva a qualquer nova ação hostil. A declaração ocorre em meio à crescente tensão com o governo estadunidense no Estreito de Hormuz.
Segundo o comando militar iraniano, Teherã tem vantagem na gestão da passagem marítima e não vai permitir que o presidente estadunidense Donald Trump crie narrativas falsas sobre a situação real na região. A passagem pelo estreito chegou a ser aberta brevemente na sexta-feira, mas foi fechada novamente no sábado para países considerados hostis. A justificativa do Irã é de que os Estados Unidos não suspenderam o seu contrabloqueio. O presidente do parlamento iraniano, que deve chefiar a delegação do país nas negociações de paz no Paquistão, afirmou que não vai participar das conversas enquanto o Irã estiver sob ameaça. Ele ainda avisou que os iranianos estão preparados para revelar novas cartas no campo de batalha. Do outro lado, Trump considera prioridade retomar a navegação no Estreito de Hormuz aos níveis de antes da guerra. O presidente dos Estados Unidos ameaçou retomar os bombardeios caso um acordo não seja alcançado até o prazo final dessa quarta-feira, dia 22, amanhã. Bom, amanhã a gente pode ter mais tragédia no mundo. Essa gente, esses senhores da guerra, eles não cansam disso, né? É impressionante. Às vezes eu fico pensando, como é que essa gente dorme? Posso falar para vocês uma questãozinha aqui? De verdade, isso aí nem gente é. Isso aí deve ser aquele povo que se entope de remédio, de drogas, de bebida para conseguir dormir. Não é possível. Tá? A ilha de Cuba enfrenta uma de suas piores crises desde a Revolução de 1959 e a situação é agravada pelo rigoroso, desumano bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. O país ficou mais de 2 meses sem conseguir importar petróleo diretamente por causa das sanções estadunidenses. O impacto dessa política é devastador. Desculpe, não é o impacto dessa política, o impacto desse crime que os Estados Unidos cometem contra Cuba é devastador para os moradores da ilha, que sofrem com apagões que chegam a durar quase 20 horas por dia em áreas da capital de Havana. Sem energia e combustível, serviços básicos como o abastecimento de água e a coleta de lixo estão fortemente comprometidos. Um carregamento de 100 mil toneladas de petróleo bruto enviado pela Rússia no fim do mês passado trouxe um leve alívio, mas o volume cobre apenas 1/3 da demanda mensal cubana. O sufoco econômico também corrói a renda da população de forma cruel e perversa. Aposentados relatam receber pensões de apenas $5 por mês, um valor que não paga nem uma cartela de 30 ovos nos estabelecimentos privados. Enquanto isso, os mercados estatais com preços subsidiados enfrentam um forte desabastecimento. Diante do agravamento da crise, a comunidade internacional vem se movimentando. Países como Brasil, Espanha e México prometeram ampliar a ajuda a Cuba em meio ao bloqueio. E o presidente Lula fez um apelo recente a Donald Trump pelo fim das sanções estadunidenses contra a ilha. Isso é uma coisa que a sociedade global, né, naturalizou, né? O bloqueio, né, da ilha de Cuba sem nenhum constrangimento. É que o povo cubano é muito guerreiro, né? Eles têm como base ainda a revolução. Né? Então, por isso que eles vão tocando a vida, cara, e com consciência, né, que o inimigo, né, do povo cubano é unicamente, exclusivamente os Estados Unidos. Por uma bobagem ideológica. Nós nem na Guerra Fria estamos mais. Mas seria bom, né? Eu sempre penso isso em relação a Cuba. Se Cuba não tivesse o bloqueio, o desenvolvimento socialista dessa ilha ia ser exemplo para o mundo todo em diversas áreas, que mesmo com o bloqueio,
que isso existe desde o início dos anos 60, né? Mesmo com o bloqueio, é referência em saúde pública, em educação. Outro dia eu vi um desses ventrílogos da Rede Globo, né? Vamos falar o português claro aqui, um desses analistas políticos aí da Globo News, ele disse, não, Cuba só tem educação, saúde, moradia e mais não sei o que lá. Foi só isso que eles têm. Só isso. Esses são os direitos básicos, fundamentais de cada cidadão e cada cidadã. Vamos em frente, torcendo aqui para que a ilha resista. Vamos para o nosso momento direto ao ponto. Jussara estava na Avenida Paulista, em frente a um prédio, cobrando pelo serviço que ela prestou e não foi pago, quando foi detida com truculência pela Polícia Militar. Esse caso já faz aí, acho que mais de 15 dias, mas a gente achou um vídeo dela comentando essa questão, ela dando um depoimento bem direto ao ponto. Se tiver já no ponto, a gente pode soltar. Ainda não, mas eu não sei se vocês assistiram essa cena grotesca. E foi num dia que a Polícia Militar já tinha aprontado alguma outra coisa aqui que eu não me lembro. E aí, de repente, aparece essa senhora, né, sendo algemada e enfiada no camburão da Polícia Militar. Com aquela truculência que você já sabe, e se não me engano, a filha dela junto, assistindo. Às vezes eu penso, o cara tem que ser muito filha de uma... para cometer esse tipo de coisa. Né? Porque, por mais que você esteja cumprindo ordem, que eu acho que isso é uma política de Estado mesmo, né? Que o cara cumpre ordem, né? Por mais que esse tipo de ordem você não cumpre. Não importa se a mulher xingou os policiais, o que ela fez, se ela falou alto, que começa sempre assim. A polícia chega a ter uma treta, né? E aí os caras já vão tomando partido. É assim que funciona. Já vai conforme a cor da pele, conforme a vestimenta, conforme o lugar que eles estão, né? Eles já vão dando aquela cutucadinha, né? E aí fala baixo. A mulher, não, mas eu estou cobrando aqui, fala baixo. E aí pronto, a pessoa já está no limite do nervosismo, né? Ela não está indo lá, né, comprar umas latinhas de cerveja para se divertir. Está indo lá cobrar a diária de faxina que ela fez. Né? E aí depois a versão da polícia sempre não, porque ela desrespeitou a autoridade. Primeiro que nem isso existe, né? Vamos ver o depoimento dela direto ao ponto em relação ao que aconteceu aqui na Paulista. Roda aí, por favor. Gente, eu sou trabalhadora, eu não sou bandido, eu não aceito isso. Oi, gente, eu sou a Jussara, vim do interior da Bahia, tenho 26 anos, sou uma mãe solo, tenho 2 filhas, uma de 5 anos, outra de 9. E vim para São Paulo, gente, em busca de uma nova vida aqui em São Paulo, né? Dizem que é um lugar de oportunidades. Então eu vim para cá para trabalhar, né? Sempre trabalhei na limpeza, que foi a única porta que eu achei, e trabalhei nessa empresa por 4 dias. E aí eu vi que não dava para mim, saí do outro trabalho que não dava para mim, procurei outro trabalho melhor e fiquei 4 dias. Fiz uma hora extra para eles, ainda fiz um freelance não, um extra com eles, né? Uma hora extra. Não recebi também, né? Porque estava junto, não recebi condução, não recebi vale alimentação, não recebi nada. Então eu pensava que eu ia ter direito de alguma coisa. Fui lá. Quando eu fui lá, teve esse acontecimento, né? Eles fez eu assinar um termo lá, eu assinei, tudo certinho, bonitinho, 2 papéis. Aí no último, a moça veio me entregar, falando que infelizmente eu não tinha direito a nada. E nisso daí eu me revoltei, fiquei nervosa, porque não é fácil. Só quem vem de fora sabe como é aqui essa cidade, né? É difícil. Então, eu fiquei nervosa, chutei a porta, gente. A porta caiu por cima de mim, me feriu aqui também. E nisso aí eu fiquei lá ainda, entendeu? Esperando a polícia chegar, que eles tinham ligado para a polícia. Achei que a polícia ia me dar aquele apoio, entendeu? Mas infelizmente não foi nada disso e eu tô super abalada. Estava eu, minha sobrinha e minha filha. A polícia chegou, me perguntou o que foi isso. Quebrei a porta,
por um motivo que eu não estava muito bem, né? Algumas pessoas vão me entender. E disso daí a gente ficou lá, conversando, ele conversou com eles, depois chamou para ir para a delegacia. Desci normalmente. Aí teve uma hora que ele falou para mim, para minha família, se afastar de mim. Me chamou de marrentinha. Aí eu falei para ele, não sou marrentinha, eu vim atrás do que é meu, eu trabalhei, moço. Sempre falando isso, moço, eu trabalhei, eu tenho o direito de receber. Eu sou trabalhadora, sou guerreira. Uma pessoa que sai da sua cidade para ir para uma cidade que não conhece ninguém, que não tem família, não é qualquer um que vai enfrentar isso. Acordar cedo, tomar sol, chuva, quem entende sabe do que eu estou falando. E aí a gente desceu. Nisso daí que ele me disse que eu ia de boa com eles, eu desci, né, normalmente. Aí na hora ele veio para me botar no fundo. Foi a hora que eu não aceitei. Se você não é criminoso, não aceite isso. Eu não aceitei. Aí no que eu não aceitei, ele fez aquilo tudo. Mas aí, graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que colocou um rapaz, o Rafa, para aparecer. Rafa apareceu, gravou tudo e está mostrando a vocês a realidade do que nós passamos. Nós CLTs, mulheres e gente, obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer a vocês por estar compartilhando, mostrando a realidade do Brasil, o que nós passamos. Chega a ser emocionante, né? Como eu falei, esse caso já aconteceu há alguns dias e a gente achou esse vídeo, que esse vídeo está rodando aí nas redes. E isso é uma aula, né? Tanto para quem tem a mesma história, que são milhares e milhares, milhões de pessoas que estão aqui em São Paulo. Eu já falei hoje isso no jornal. São Paulo é uma cidade cosmopolita, cheia de oportunidades. Vem gente do Brasil inteiro e do mundo todo. E com essa mesma história. Aliás, a história do presidente da República desse país passa por esse caminho aí, né? Sair lá do interior do Norte, Nordeste, para vir para a cidade grande, tentar ganhar a vida. E isso que ela passou, você pode ter certeza que muita gente passa e não abre a boca. As pessoas simplesmente aceitam. Né? Aí quando você pega uma trabalhadora que não aceita esse tipo de coisa, eles chamam a polícia. Ou seja, aquela velha história que é a origem da criação da polícia militar, que é para defender o patrimônio. Né? Então, o resumo da ópera desse Brasil é esse. Se você tem algum caso assim, ou conhece alguém, né, que passou por isso, se ainda der tempo, orienta, leva essas pessoas na justiça do trabalho. Né? A empresa se acertar lá, e os próprios policiais militares, né, precisaria falar com um advogado criminalista para entender se houve crime ali deles também. Né? Vamos em frente, 17 horas e 41 minutos, o Corinthians projeta uma economia milionária com a chegada da nova comissão técnica. O pacote para manter o técnico Fernando Diniz e sua equipe representa um custo cerca de 44% menor do que era pago a Dorival Júnior e seus auxiliares. Considerando o contrato de Fernando Diniz de abril até dezembro, o valor total chega a 15 milhões de reais, sendo 11 milhões correspondentes apenas aos vencimentos do treinador. Além da economia com os salários fixos, o clube também diminuiu os custos variáveis, com bonificações por desempenho cerca de 30% menores do que as estabelecidas para Dorival. Apesar da redução nos gastos futuros, o Timão ainda precisa arcar com os custos da saída da antiga comissão. A multa rescisória de Dorival Júnior e seus assistentes, que inclui nomes como Lucas Silvestre e Pedro Sotero, chega a aproximadamente 7 milhões e 800 mil reais. No atual contrato, a multa rescisória de Fernando Diniz também equivale a 3 salários, mas o valor cai pela metade, ficando em 3 milhões e 300 mil reais, podendo chegar a 4 milhões e meio ao incluir sua equipe. A nova comissão do Corinthians conta agora com o auxiliar Léo Porto, o preparador físico Wagner Bertelli, o analista Lucas Wegner e o fisiologista Luiz Fernando Barros. Grana curta para o Coringão. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que a gente não está aí falando muito de valores e tal, mas
foi tão superestimado, né, o valor pago para os profissionais do futebol, né, sobretudo técnicos e jogadores. Agora, né, na verdade, existe um mercado, né, no futebol. Tem gente que ganha dinheiro com futebol, né, o jogo já acabou, desde a tarde o cara está meia-noite ganhando dinheiro com futebol, comentando, fazendo mesa redonda, né, com patrocínios de grandes empresas, etc. Isso é uma máquina de fazer dinheiro. Então, eu acho, né, bacana que os profissionais eles recebam por isso, quem executa, quem faz, né, quem pensa, etc. Mas a gente precisa sempre tomar cuidado, porque onde tem muito dinheiro, você sabe como é que funciona, né? O Corinthians, por exemplo, passou uma gestão, né, péssima para o clube, processo de impeachment, quebra-pau, golpe, golpe dentro do golpe, tentativa de golpe dentro do golpe. Gente, um horror. Por conta da torcida, sobretudo da torcida, o Corinthians ganhou os títulos que ganhou no ano passado. E isso mantém, né, a Fiel e o bando de loucos unidos pela paixão pelo clube. E essa torcida e o futebol brasileiro não merece que o Corinthians, esse grande clube, passe pelo que está passando. Isso é uma vergonha. Né? E não é só o Corinthians, não. Se você passar pelo São Paulo, que é outro clube, que inclusive o São Paulo, me desculpe aqui os são paulinos, mas sempre foram, né? Olha, nós somos da elite, né, do Morumbi e tal, né, pouquíssimos escândalos, pouquíssimas tretas, né? Também teve problema com isso. E outros clubes menores, então, isso é regra. Né? Entre os grandes, talvez uma exceção. E eu fico pensando em dois clubes que têm um potencial de ser, né, de explorar a sua marca, etc. Um é o próprio Corinthians e o outro é o Santos. O Santos com patrimônio, acho que o Arnóbio falou hoje aqui no jornal, né, é um dos clubes mais conhecidos do mundo, que teve a marca Pelé associada ao Santos, obviamente, que é a marca mais conhecida, né, o homem mais conhecido, né, do mundo durante um bom tempo. Se bobear, ainda é até hoje, né? Mas, enfim, é um desperdício, né, você não ter uma gestão competente que faça com que... Isso é uma... Não precisamos nem pensar em time de futebol, pensar em clube. Isso era para ser um dos clubes mais lucrativos do Brasil e do mundo. Não é exagero, eu sou flamenguista. O Flamengo se acertou aí com a diretoria, né? Eu estava meio desligado do clube desde aquele episódio do Ninho do Urubu, né, e depois com o Gabigol, que era o ídolo do Flamengo. Eu falei, não é possível que o meu Flamengo tenha um ídolo como o Gabigol, que é um cara que se esconde embaixo da mesa de pôquer em plena pandemia. Eu falei, não dá, para mim é demais. Mas o sucesso da gestão, né, desses últimos anos do Flamengo foi tão grande que montaram um time. Aí sim, o clube, né, com uma gestão apropriada, montou um time de ótima qualidade, que está aí sempre, né, proporcionando grandes jogos, grandes alegrias à torcida rubro-negra, a qual eu me incluo. E o Corinthians, né, eu fico pensando, tem essa disputa, né, quem tem a maior torcida, etc. Isso é irrelevante. São dois clubes grandes, de torcidas imensas, independente de quem tem um pouco a mais, um pouco a menos. E isso é uma marca, né? Uma marca que você tem que, infelizmente, né, como era no Flamengo também, mas hoje, atualmente, no Corinthians, no Santos e agora também no São Paulo, né? O São Paulo também está numa fase que eu vou contar uma história para vocês. E eu, como amante do futebol, eu acho tudo isso muito triste. A gente gosta de brincar, né, resultado de jogos, etc. Mas olhar para a história do Corinthians, eu fui num evento que a gente, inclusive, mostrou aqui no jornal TVT News, segunda edição, o Redemocracia, né, um evento aí que estava o Juca, nosso colega aqui
da TVT, o Casagrande, o Vlá, vários jornalistas, né, pessoas que tiveram o Basílio, vários jornalistas que tiveram papel relevante na construção da democracia corintiana dos anos 80, né, tentando fazer um documento, né, para entregar para o Conselho do Corinthians, né, falar, olha, gente, não é possível, né, o caminho é esse aqui. Bom, eu torço para que a gente consiga essa virada nessa página aí, que o Corinthians e o Santos e o São Paulo merecem, o Inter de Porto Alegre também merece muito, né, voltar a ser um time altamente competitivo e, sobretudo, lucrativo. A ciência mostra que, ao passar dos 50 anos, o nosso corpo entra em uma fase de resistência anabólica. Isso torna a manutenção dos músculos uma tarefa mais difícil e exige, ajustes na dieta. Especialistas apontam que a escolha das proteínas é decisiva para garantir um envelhecimento com qualidade de vida. Segundo a nutricionista Cibele Santos, existem 3 fontes ideais de proteína para esta fase. A primeira delas é o ovo, considerado o padrão ouro de digestão. A orientação é não descartar a gema, que possui colina, substância vital para o cérebro. A segunda fonte são os peixes de água fria, como salmão e sardinha. Eles são ricos em ômega 3, que combate a inflamação e protege o sistema cognitivo. A terceira opção é o whey protein isolado. O suplemento é uma solução clínica eficaz, pois entrega alta concentração de nutrientes com uma digestão facilitada, compensando a redução natural do suco gástrico com o passar dos anos. Mas atenção para a regra de ouro. Não adianta comer toda a proteína necessária apenas no jantar. O ideal é fracionar o consumo ao longo do dia, ingerindo de 25 a 30 gramas por refeição. Essa estratégia garante que o corpo receba estímulos constantes para preservar a força e a vitalidade. Consultar um profissional de saúde é sempre o melhor caminho para ajustar as quantidades às necessidades individuais. Eu já entrei nessa, viu, gente? Outro dia, uma quarta-feira, eu bati uma feijoada antes de começar o programa. O jornal, fiz um jornal bom. Falei, mas o que é isso, gente? Né? A arte e a cultura brasileira foram celebradas em São Paulo durante a 36ª edição do tradicional Prêmio Shell de Teatro. O evento reuniu profissionais das artes cênicas no Teatro Paulo Outram e foi apresentado pelos atores Débora Falabella e Silvério Pereira, a atriz Débora e o Silvério. A grande homenageada da noite foi a atriz Zezé Mota. Com quase 60 anos de carreira, ela foi aplaudida de pé por todo o teatro, sendo reconhecida tanto pelas suas atuações quanto pelo trabalho no Centro de Informação e Documentação do Artista Negro. A premiação foi marcada pela emoção e pelas primeiras vezes de muitos artistas. O ator Eduardo Moscovis recebeu seu primeiro prêmio no teatro pela peça O Motociclista no Globo da Morte. A diversidade regional também ganhou destaque com a Companhia Única de Teatro de Feira de Santana, na Bahia, levando o troféu na categoria Destaque Nacional com o espetáculo Tempo de Ser. Segundo os organizadores e os vencedores, a noite reafirmou que o teatro é uma arte do coletivo e um vetor de mudança social no Brasil. Eu senti falta, gente, da foto da Zezé Mota, linda de morrer, no nosso telão. Bom, hoje é feriado, nós estamos com a equipe meio reduzida, né? Mas a gente... Opa, até o Mosquitinho apareceu aqui no estúdio. Eita, nós, segura, hein? Mas nós vamos ficar devendo a foto da Zezé Mota, que eu realmente esperava aparecer aquela mulher negra, linda, né? Já numa idade avançada, mas que continua preservando a beleza interna e externa. Vamos lá.
Amanhã, 21 de abril, o Brasil celebra, é hoje, né? O dia de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier é o único herói nacional homenageado com um feriado exclusivo no calendário do país. Mas qual é a verdadeira importância histórica dele? Tiradentes foi uma das figuras mais emblemáticas da Inconfidência Mineira em 1789. Naquela época, o movimento questionava o domínio de Portugal e a cobrança abusiva de impostos sobre o ouro de Minas Gerais e tinha o objetivo de instaurar uma república livre no Brasil. Diferente de outros envolvidos que pertenciam à elite e conseguiram penas brandas, Tiradentes não tinha grande influência e assumiu a responsabilidade pelo movimento. Ele foi condenado à morte por traição contra a coroa e executado de forma brutal no Rio de Janeiro, em 1792, para servir de exemplo e amedrontar a população. A consagração dele aconteceu quase um século depois, com a proclamação da República. Os republicanos precisavam de um herói que representasse a luta por liberdade e escolheram Tiradentes. Foi aí que a imagem dele passou a ser retratada com cabelos longos e barba, semelhante a outro revolucionário, Jesus Cristo, para reforçar a ideia de um mártir que se sacrificou pelo povo. Hoje, o patrono cívico da nação brasileira continua sendo um símbolo atemporal de resistência, coragem e busca por justiça contra sistemas de opressão. Salve nosso querido herói brasileiro, que nos proporciona, inclusive, é o único, né? Um feriado nacional, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Meus caros, bom, hoje o Brasil e os movimentos sociais se despedem de um dos seus grandes ativistas e símbolos de resistência no campo. Na noite de ontem, dia 20 de abril, Valmir Rodrigues Chaves, o querido Bill, nos deixou aos 69 anos. Sua trajetória é parte indissociável da história da reforma agrária do estado de São Paulo e da consolidação do MST. Mineiro de origem, Bill aprendeu o valor da terra nas lavouras de café no Paraná. Em 1983, junto à dona Cida, trouxe o sonho da dignidade para o Pontal do Paranapanema. Foi protagonista na conquista da gleba 15 de novembro em 1986, um marco dos assentamentos paulistas. Bill não apenas ocupou o chão, ele construiu o futuro de centenas de famílias que hoje vivem e produzem com soberania. Nos anos 90, enfrentou a repressão e a prisão com a altivez de quem luta pelo justo. Foi um companheiro de garra e ternura, hábil nas analogias e fundamental na organização produtiva à frente da Coopercampo, atendendo mais de 300 famílias. Sua vida pode ser traduzida pelos versos de Adhemar Bogo. Quando chegou na terra, jamais esqueceu de quem ainda queria chegar. Nossa solidariedade à dona Cida, aos 5 filhos e netos. O legado de Valmir Rodrigues Chaves, o Bill, sempre será semente para um futuro melhor. Seu exemplo vai continuar vivo em cada hectare conquistado e em cada bandeira fincada na defesa da justiça social. Essa é uma imagem linda e uma história de uma militância, de uma liderança muito importante para esse país. Terça-feira é dia de conversa sem curva, inédito na TVT. E hoje eu recebo o Gringo Motoca. Ele é fundador e presidente da AMA BR, a Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. Quem estava acompanhando o TVT News semana passada deve ter visto o Gringo ao vivo aqui com a gente, falando sobre a manifestação dos motoboys que aconteceu na última segunda. E hoje a gente tem uma conversa sem curva com o Gringo sobre a cobrança por melhorias, segurança e regulamentação justa para a categoria dos motofretistas. Você não pode perder, é hoje às 9 horas da noite aqui na TVT.
Vamos ver o resultado. Ah, tem um trechinho? Roda, por favor, então, um trecho. Que maravilha. Vamos lá. No Conversa Sem Curva dessa terça, recebemos uma das mais importantes lideranças dos entregadores do Brasil, Gringo Motoca. Vamos debater como a modernidade dos aplicativos não pode ser sinônimo de precarização e por que a união da categoria é a única ferramenta capaz de garantir dignidade para quem carrega a economia nas costas, sob sol ou chuva. Você é nosso convidado e nossa convidada para essa conversa sem curva sobre direitos trabalhistas, mobilidade e emancipação de uma classe trabalhadora. É hoje, 21h, aqui na TVT. Encontro marcado, 21h aqui na TVT, eu aguardo você. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Põe na tela aqui pra gente, por favor. Por que a adoção da lei da reciprocidade pelo governo brasileiro é mais importante? Igualdade diplomática, 44% da nossa audiência votou exatamente na igualdade diplomática. Olha só que bacana. 30% proteção da democracia e 26% defesa da dignidade. Muito bem, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Amanhã a gente está de volta às 16h ao vivo. Eu queria terminar o jornal de hoje com silêncio em respeito à morte do camarada Bill. Muitíssimo obrigado. Até amanhã.